Antes de começarmos essa história profunda, cheia de mistérios, revelações e decisões dolorosas, eu quero te pedir algo muito importante. Se inscreva no canal agora, deixe o seu like e escreva aqui nos comentários o que você espera dessa narrativa. Cada interação sua ajuda demais o canal a alcançar mais pessoas que amam histórias impactantes como esta. Agora respire fundo, porque o que você prestes a ouvir não é apenas uma história sobre uma herança, é sobre identidade, sobre enfrentar sombras que tentaram ser enterradas e sobre a coragem de aceitar verdades que por muito tempo foram escondidas de uma jovem que só queria entender quem realmente era. Hoje você vai conhecer Luna, uma órfã que cresceu acreditando que nada de extraordinário a aguardava no futuro. Até o dia em que recebeu uma notícia capaz de transformar sua vida inteira. Ela havia herdado uma empresa milionária, mas essa herança tinha um preço alto. E ela só poderia assumir o que era seu por direito quando tivesse coragem de encarar o passado sujo que tentaram esconder dela desde a infância. Se prepare. A história começa agora. Luna sempre acreditou que sua vida estava destinada à simplicidade. Aos 24 anos, trabalhava em uma pequena livraria no centro da cidade, cercada pelo cheiro de páginas antigas e pela tranquilidade de quem vive sem grandes expectativas. Era uma jovem reservada, discreta, com um olhar que carregava mais perguntas do que respostas. Órfã desde os 7 anos, ela crescera entre casas de acolhimento e famílias temporárias, sem nunca receber explicações claras sobre o que havia acontecido com seus pais. Apenas diziam, foi um acidente, uma tragédia. Melhor não falar sobre isso. Mas Luna sempre soube que havia algo estranho naquela história. Naquela manhã, enquanto organizava um lote de livros recém-chegados, o telefone da livraria tocou. Ninguém nunca ligava para ela ali, exceto clientes pedindo títulos específicos. Mas do outro lado da linha havia uma voz séria, profissional, que mudou tudo. Senhorita Luna Ribeiro, aqui é do escritório jurídico Henning & Moura. A senhorita poderia comparecer hoje às 15 horas? É sobre um assunto urgente e de seu interesse direto. O coração de Luna acelerou. Ela nunca recebera uma ligação de advogados. Nunca tivera nada que pudesse justificar a formalidade daquela voz. Mesmo assim, confirmou presença. O restante do dia passou arrastado, como se o tempo a provocasse, testando sua paciência. Quando finalmente chegou ao prédio espelhado do escritório, foi recebida com olhares respeitosos que a deixaram ainda mais confusa. Sentou-se diante de uma mesa imponente, onde o advogado abriu uma pasta preta e disse, Senhorita Luna, lamento informar que o senhor Augusto Varela faleceu na semana passada. Ele deixou um testamento e a herdeira é você. A palavra herdeira pareceu flutuar no ar pesada demais para ser real. Herdeira? De quem? Eu nem conhecia esse homem. O advogado entrelaçou as mãos, respirou fundo e continuou. O senhor Augusto Varela era amigo pessoal de seus pais e deixou para você o controle integral da empresa Varela Holdings, avaliada atualmente em 190 milhões de reais. Luna sentiu o chão sumir sob seus pés. A respiração ficou curta, o mundo rodou e por um momento ela achou que fosse desmaiar. Uma empresa milionária? Para ela? Para alguém que mal conseguia pagar o aluguel? Nada fazia sentido. Deve haver algum engano, ela sussurrou. Eu não sei nada sobre essa empresa. Nem sei quem esse homem era. O advogado então fechou a pasta, observou-a com um olhar pesado e disse, a senhora é sim a herdeira legítima, mas para assumir a empresa, existe uma condição. Luna engoliu seco. Que condição? Ele se inclinou para a frente, como quem se preparava para entregar uma verdade amarga. Para receber a herança, você deverá descobrir a verdade sobre seus pais, toda a verdade. O senhor Augusto deixou claro que você só pode assumir a empresa quando estiver pronta para enfrentar o passado sujo que foi escondido de você. O silêncio preencheu a sala.
E Luna percebeu, pela primeira vez na vida, que sua história estava apenas começando. Luna deixou o escritório jurídico com as pernas trêmulas e a mente inundada por pensamentos caóticos. A brisa fria da tarde bateu em seu rosto, mas não foi suficiente para acalmá-la. Caminhou sem rumo por alguns minutos, tentando entender como a vida podia mudar tão abruptamente. Por que alguém deixaria uma empresa milionária para uma órfã que mal sabia de onde vinha? Quem, afinal, era Augusto Varela para seus pais? E por que ela nunca ouvira seu nome? As perguntas se multiplicavam como sombras em um corredor escuro. Ao chegar em casa, Luna jogou a bolsa no sofá e se deixou cair na cama. Mas em vez de repouso, encontrou inquietação. O silêncio do apartamento parecia pressioná-la a agir. Então decidiu retornar à pasta que o advogado havia entregado junto ao testamento. Uma pasta de couro marrom com um símbolo metálico discreto na capa, algo parecido com um V entrelaçado. Ela abriu a pasta com cuidado. Dentro, encontrou 3 itens. Uma chave antiga de ferro escuro com detalhes artesanais que lembravam algo do século passado. Uma carta selada com seu nome escrito à mão numa caligrafia firme. Uma fotografia antiga, na qual ela estava no colo de uma mulher sorridente, sua mãe. Atrás delas, um homem jovem segurava um bebê, Luna, com menos de 1 ano. Ao lado, outro casal, um homem alto, de terno escuro e uma mulher elegante. Era a primeira vez que Luna via aquela imagem. Virou a foto e encontrou uma frase escrita no verso: "Nada do que te contaram é verdade. Quando você estiver pronta, a verdade te encontrará." Assinado A.V. O coração de Luna apertou. Ela então abriu a carta. As mãos tremiam. O papel era grosso, de alta qualidade, e o perfume leve de madeira lembrava algo antigo, quase esquecido. A carta dizia: "Luna, se você está lendo isto, é porque eu parti. Seu pai e sua mãe foram meus melhores amigos, e nossa história é mais profunda do que você imagina. A verdade sobre eles foi enterrada por pessoas poderosas, e você cresceu cercada de mentiras para sua própria proteção. A chave que acompanha esta carta abre a porta que iniciará sua jornada. A primeira pista está no lugar onde sua família foi quebrada. Enfrente o que teme, só assim poderá assumir o que sempre foi seu." A Luna sentiu um frio percorrer a espinha. O lugar onde sua família foi quebrada. Ela sabia exatamente o que aquilo significava. A antiga casa onde morou com seus pais, uma casa que foi fechada após o suposto acidente. Um lugar que ela nunca mais visitou, nem quis visitar. Mas agora, a verdade chamava, e ela não podia ignorar. No dia seguinte, vestiu-se com roupas simples, amarrou o cabelo e guardou a chave no bolso. Antes de sair, olhou o reflexo no espelho. Seus olhos pareciam carregados de medo, mas também de determinação. "Eu preciso saber", murmurou. A casa ficava a 40 minutos da cidade, numa área semi-rural que fora abandonada com o passar dos anos. Quando Luna chegou, o portão enferrujado rangeu sob seu toque. A construção estava aparentemente intacta, mas o clima ao redor parecia denso, como se a própria memória da dor ainda impregnasse o ar. Ela entrou. A sala estava coberta por poeira e teias de aranha, mas alguns objetos permaneciam intactos. No chão, uma marca escura que não deveria estar ali. E sobre a parede, um quadro torto que parecia ter sido recolocado às pressas. A chave antiga pesava em seu bolso. Luna respirou fundo. Ela sabia que algo ali dentro estava esperando por ela. Algo que poderia mudar tudo, e talvez destruir o pouco de tranquilidade que ela ainda tinha. E com o coração batendo forte, ela deu o primeiro passo em direção ao passado proibido. A casa parecia respirar com cada passo de Luna. Era como se as paredes, silenciosas por quase 2 décadas, observassem sua presença com um misto de nostalgia e tensão. O ar era pesado, saturado de memórias que ela não conseguia alcançar. Mas algo ali chamava por ela, como se estivesse esperando esse momento desde sempre. Luna caminhou pela sala.
observando cada detalhe: o sofá rasgado, a estante caída, a poeira acumulada em camadas grossas. Mas o que mais lhe chamou a atenção foi o quadro torto na parede. Parecia fora de lugar, como se alguém o tivesse movido recentemente, mas ninguém morava ali. Pelo menos teoricamente. Com as mãos suadas, ela se aproximou e tocou a moldura. O quadro balançou levemente. Quando o retirou, percebeu que atrás dele havia uma pequena porta embutida na parede, quase imperceptível, com cerca de 40 centímetros de largura. Uma porta que jamais estaria ali sem um propósito. E a fechadura era antiga, exatamente do tamanho da chave que ela carregava. O coração de Luna saltou no peito. Ela tirou a chave do bolso. O metal frio pareceu arrepiar sua pele. Por um instante, hesitou. O advogado dissera que apenas quando enfrentasse o passado poderia assumir a empresa. Mas aquilo parecia ir muito além de negócios. Era como se estivesse abrindo a sepultura de suas próprias origens. Respirou fundo e girou a chave. Um clique ecoou pela casa vazia, como um sussurro que se liberta após anos aprisionado. A pequena porta abriu lentamente, revelando uma passagem estreita atrás da parede. A luz era fraca, mas suficiente para mostrar uma pequena escada de madeira descendo para um porão que ela nunca soube que existia. Luna engoliu seco. Ela sempre acreditou que aquele lugar escondia algo, mas não imaginava que seus pais tinham um cômodo secreto em casa. Um cômodo que aparentemente não constava em nenhuma planta oficial. Segurando a lanterna do celular, começou a descer. Cada degrau rangia, como se protestasse contra sua presença. O ar lá embaixo era ainda mais denso, com um cheiro de mofo e lembranças abandonadas. Ao chegar ao fundo, a luz revelou um ambiente pequeno, com paredes de concreto e vários objetos cuidadosamente guardados. Caixas etiquetadas com datas e iniciais. Fotografias destruídas pela metade. Um cofre enferrujado, papéis espalhados sobre uma mesa velha. Mas o que fez o coração de Luna quase parar foi um envelope grande preso na parede, escrito com tinta vermelha. Não abra. Para a segurança de Luna. Assinado novamente. AV. Mas Luna sabia que, se aquele homem dedicou toda essa energia para esconder algo, era porque aquilo mudava tudo. Com mãos tremendo, ela arrancou o envelope da parede. Dentro havia várias folhas. Documentos oficiais, relatórios, laudos e até transcrições. E no meio deles, uma frase que fez sua visão embaçar. Os pais de Luna não morreram em um acidente. Eles foram eliminados. A respiração falhou. O corpo ficou gelado. O chão pareceu girar sob seus pés. Por um momento, Luna pensou em subir, sair dali e nunca mais voltar. Mas dentro dela, algo fervia. A necessidade de saber, de entender, de finalmente confrontar a verdade que sempre foi negada. E foi então que ela percebeu o cofre no canto da sala. Um cofre grande, pesado, acorrentado, com um símbolo igual ao da pasta marrom. Havia algo dentro dele. Algo que provavelmente explicava tudo. Ou destruía tudo. E a chave antiga talvez servisse para mais do que apenas a porta secreta. Com o envelope na mão e o coração em chamas, Luna deu o primeiro passo em direção ao cofre. Ela não sabia, mas dentro dele estava a peça central do passado que tentaram enterrar. O motivo pelo qual sua herança tinha um preço tão alto. E aquilo que ela encontraria ali dentro mudaria para sempre quem ela era. E quem pensava que seus pais tinham sido. O cofre parecia uma criatura adormecida no canto escuro do porão. Um bloco de ferro pesado, com rachaduras, marcas de impacto e correntes que pareciam ter sido colocadas ali não para proteger o que havia dentro, mas para impedir que alguém algum dia o abrisse. Luna se aproximou devagar, como se temesse que o objeto despertasse de repente com sua presença. A lanterna iluminava o símbolo entalhado, o mesmo da pasta que recebera do advogado, o mesmo nas cartas, o mesmo sob o selo de Augusto Varela.
Aquela marca, um V entrelaçado a um círculo, tinha claramente um significado maior do que ela imaginava. Seus pais haviam confiado nele, ou, talvez, dependido dele. Mas por quê? Ela se ajoelhou diante do cofre, passando os dedos pela superfície fria. Havia ali um cadeado grande, equipado com uma fechadura antiga. Luna então retirou a chave do bolso, seu único elo tangível entre o presente e o passado. Será que serviria de novo? Vamos descobrir, murmurou. A chave entrou com precisão. Clique. O som ecoou forte no silêncio do porão, quase como um suspiro de libertação, reprimido há anos. Luna segurou as correntes e as retirou com esforço, cada elo rangendo sob o peso do tempo. Quando finalmente levantou a tampa pesada, um cheiro de papel envelhecido invadiu o ambiente. A luz revelou o conteúdo. Dossiês confidenciais, com capas marcadas como sigiloso nível 3. Registros de transações financeiras, laudos criminais, com nitidez perturbadora. Cartas incompletas escritas pelos pais de Luna. Um pendrive preto, abrigado dentro de uma caixinha revestida de veludo. E no centro, cuidadosamente dobrado, um relatório com 200 páginas com o título Projeto Orion, envolvimento da família Ribeiro, Varela. Luna sentiu o ar escapar dos pulmões. Projeto Orion? Ela nunca ouvira esse nome. Mas a primeira página do relatório já trazia algo perturbador. O nome completo de sua mãe, Clara Ribeiro, vinculado a um setor de pesquisa corporativa avançada. Seu pai, Henrique Ribeiro, aparecia como parte de um departamento de ética e segurança empresarial. Mas o que a deixou paralisada foi a terceira linha, onde lia-se: o casal Ribeiro planejava denunciar irregularidades internas de grande impacto. Luna arregalou os olhos. Irregularidades? Denúncia? Contra quem? Ela começou a folhear o relatório com urgência. A cada página virada, sua respiração se alterava. Seus pais haviam descoberto um esquema gigantesco dentro da própria empresa que o falecido Augusto dirigia. Um esquema envolvendo lavagem de dinheiro, manipulação de ações, financiamentos ilegais e pagamentos clandestinos a grupos privados. E mais, seus pais estavam prestes a expor tudo publicamente quando desapareceram, não morreram, foram silenciados. Eliminados, como a carta dizia. Luna sentiu o mundo desabar em sua volta. Sentiu-se traída, enganada, roubada. Por anos acreditou na narrativa do acidente, uma mentira cuidadosamente construída para afastá-la da verdade. Mataram meus pais. Sua voz falhou. Eles foram mortos porque tentaram fazer o certo. As lágrimas que ela sempre segurou durante a vida finalmente vieram. Não eram lágrimas de tristeza comum, mas de alguém que acabava de descobrir que toda a sua história havia sido manipulada, arrancada e substituída por uma farsa. Depois de minutos tentando recuperar o fôlego, Luna percebeu a presença do pendrive. Algo nela dizia que aquilo continha as peças finais da verdade. Mas a pergunta era: estava preparada para ver o que havia ali? Ainda havia mais no cofre. No fundo, uma carta com bordas amareladas, escrita por alguém cuja caligrafia ela reconheceu instantaneamente. Sua mãe. Com mãos trêmulas, ela abriu. Minha filha, se você está lendo isso, é porque perdeu mais cedo do que deveria. Eu e seu pai fizemos o que acreditávamos ser certo, mas nos envolvemos em algo maior do que imaginamos. Seja forte. A verdade dói, mas ela liberta. E você é a única que poderá terminar o que começamos. Não tenha medo de quem tentar impedir. Eles já temeram demais a nossa voz. Agora temem a sua. Com amor eterno, mamãe. O impacto daquelas palavras atravessou Luna como uma lâmina quente. Ela fechou a carta contra o peito. Sentiu sua alma queimar com um tipo de dor que não era apenas tristeza. Era propósito. Era verdade. Era a primeira vez que sentia sua história nas próprias mãos, não como vítima, mas como alguém destinada a encerrar um ciclo. As peças começavam a se encaixar.
Augusto Varela havia deixado a empresa para ela, não apenas pela amizade com seus pais, mas porque sabia que com o poder daquela herança ela teria força para expor os culpados. Mas para isso, Luna teria de enfrentar pessoas poderosas que fizeram de tudo para enterrar o passado. E agora sabiam que ela estava de volta. Quando Luna subiu as escadas do porão, sentiu como se cada degrau estivesse levando-a a um mundo completamente novo, mais sombrio, mais real, mais perigoso. O vento frio que atravessou a casa ao abrir a porta parecia um presságio. O silêncio tinha mudado. Já não era apenas abandono, era vigilância, uma espécie de tensão invisível que percorreu seus braços como um arrepio. Luna sabia que, ao abrir aquele cofre, ela havia cruzado uma linha da qual não poderia voltar. A verdade, agora revelada, a puxava para dentro de uma batalha que seus pais começaram e pela qual pagaram com a própria vida. Ela caminhou até a sala, segurando o relatório e o pendrive. Precisava ler tudo com cuidado, precisava ver o que havia nele, mas não ali, não naquele lugar que agora parecia carregar um eco de presença alheia. Algo nela sussurrou: "Você não está sozinha." Ao chegar à porta da frente, percebeu que o portão que deixara semi-aberto agora estava completamente fechado. E mais inquietante ainda, a tranca estava encaixada por dentro, como se alguém tivesse passado e empurrado o portão na tentativa de não deixá-lo aparentar movimento. Luna congelou. "Não", murmurou. Olhou ao redor. Os arbustos se moviam suavemente com o vento, nada além disso. Mas seu instinto gritava: "Vá embora agora." Ela praticamente correu até o carro, trêmula, olhando para trás a cada passo. Seus dedos mal conseguiam encaixar a chave na ignição. Quando finalmente conseguiu, acelerou com força e saiu de lá sem olhar para trás. No caminho, um pensamento martelava sua mente. Se o cofre estava lá há tantos anos, como o envelope na parede estava intacto, quem manteve aquilo escondido? E quem esteve ali antes dela? Chegando em casa, trancou portas, janelas, cortinas, desligou todas as luzes e se manteve na escuridão por alguns minutos, tentando regular a respiração. Somente quando o coração desacelerou o suficiente, ela ligou o notebook e inseriu o pendrive. O arquivo principal se chamava Orion Final Urgente. Quando abriu, encontrou dezenas de gravações, e-mails interceptados, trechos de reuniões gravadas e documentos sigilosos da Varela Holdings. Em uma das gravações, sua mãe aparecia falando em voz baixa: "Eles estão desviando verba para contas fantasmas. Henrique, isso não é corrupção comum. Isso é lavagem internacional. E Augusto sabe. Ele está do nosso lado, mas tem gente acima dele." Luna sentiu um choque percorrer sua espinha. Acima dele? Quem era tão poderoso assim dentro da empresa? Outra gravação surgiu. Seu pai: "Se não entregarmos isso às autoridades nos próximos dias, vão nos impedir. Já recebemos avisos, mas não podemos parar agora." Dias, avisos e, logo depois, o acidente. Luna fechou o notebook, lágrimas quentes descendo pelo rosto. Era impossível negar. Seus pais haviam sido assassinados. Não em um acidente comum, não em uma tragédia aleatória, mas silenciados. E agora, ao herdar a empresa, ela se tornava a única pessoa capaz de reabrir aquela ferida. Um alvo, assim como eles foram. Ela respirou fundo, limpando as lágrimas. Tudo dentro dela estava misturado: dor, raiva, choque, medo. Mas havia também outro sentimento surgindo pelas fissuras: coragem. Naquela noite, antes de dormir, ouviu um som lá fora, passos lentos na rua. Ela apagou a luz e observou pela fresta da cortina. Um carro preto parado do outro lado da rua, vidros escuros, motor ligado, imóvel, como se estivesse esperando. O coração de Luna disparou. Não podia ser coincidência. Fechou as cortinas rapidamente, recuou e encostou-se na parede, respirando fundo, tentando controlar o pânico. Foi então que seu celular vibrou com uma notificação, um número desconhecido, e a mensagem dizia:
Você abriu o cofre. Luna sentiu o sangue gelar. Naquele instante, ela teve certeza absoluta. Alguém a estava observando. Alguém sabia cada passo. E alguém não queria que ela assumisse a empresa, nem que descobrisse a verdade. Mas mesmo com o terror crescendo dentro dela, uma força nova nasceu em sua voz quando sussurrou para si mesma: se eles acham que eu vou parar agora, estão muito enganados. A guerra que seus pais começaram agora era dela. Luna sentiu o peso daquela mensagem como se alguém tivesse colocado uma mão fria em sua nuca. A frase, você abriu o cofre, parecia pulsar no celular, repetindo-se silenciosamente, ecoando pelas paredes do apartamento. Ela encarou a tela por longos segundos, tentando entender quem teria acesso às informações tão rapidamente. Quem saberia o que ela fez antes mesmo de contar a alguém? Sua primeira reação foi bloquear o número, mas ao tentar, a notificação desapareceu sozinha, como se nunca tivesse existido. Era impossível, mas era real. A tecnologia podia ser manipulada. Ela já havia visto isso nos arquivos do Projeto Orion. E se seus pais lidavam com crime corporativo e lavagem internacional, era claro que as pessoas envolvidas tinham recursos muito além do comum. Luna fechou as cortinas, apagou as luzes e se sentou na beira da cama. Precisava pensar, agir, se proteger. Ela não podia se dar ao luxo de entrar em pânico. Não agora. Decidiu fazer algo lógico, revisar os documentos novamente. Talvez houvesse pistas de quem, exatamente, estava por trás de tudo. Mas antes que pudesse abrir o notebook, ouviu o barulho claro de passos no corredor do prédio. Passos firmes, lentos, que se aproximavam de sua porta. Luna se levantou lentamente, o coração batendo tão forte que parecia ecoar na sala silenciosa. Os passos pararam exatamente diante de sua porta. Nenhuma batida, nenhuma voz. Apenas silêncio. Ela segurou a respiração, sem saber se deveria ligar para a polícia, correr ou permanecer imóvel. Após longos segundos, o som voltou. Os passos se afastaram, descendo as escadas lentamente, cada batida ecoando dentro dela como um aviso. Quando finalmente conseguiu respirar, Luna abriu a porta com cautela. Não havia ninguém no corredor, mas no chão, cuidadosamente colocado diante da porta, havia um envelope preto, sem remetente, sem selo. Ela ajoelhou, pegou o envelope e entrou novamente. Suas mãos tremiam quando o abriu. Dentro havia uma única folha com letras grandes. Não confie em Augusto Varela. Luna quase soltou a folha. Aquilo contrariava tudo que ela sabia, ou achava que sabia. Augusto fora quem ajudou seus pais, quem deixou a empresa para ela, quem manteve tantos documentos escondidos. Ele tinha sido aliado, mentor invisível, guardião do segredo. Por que alguém avisaria isso agora? O problema é que aquela frase mexia com ela, porque uma parte de Luna já havia questionado o papel de Augusto na história. Se ele tinha tanto poder dentro da empresa, por que não conseguiu proteger seus pais? Por que só deixou esse legado após sua morte? E por que, afinal, mantivera tantos segredos escondidos sem avisá-la antes? Luna guardou o bilhete e voltou ao notebook. Precisava olhar com outros olhos agora. Precisava analisar o que havia de estranho, o que estava oculto dentro do que seus pais haviam deixado. Ela abriu uma gravação específica marcada como nível crítico para Luna. Nela, Augusto aparecia. Ele parecia cansado, abatido, como alguém que carregava peso demais nos ombros. E disse: se você está vendo isso, Luna, significa que fui vencido. Não confie em ninguém dentro da empresa. Nem no conselho, nem nos diretores, nem em quem diz estar do seu lado. Eles vão tentar te manipular, vão tentar te silenciar. Você é mais importante do que imagina. Seus pais eram mais importantes do que sabiam. Eles estavam próximos demais de uma descoberta que poderia desmoronar gente poderosa demais. Luna sentiu um arrepio profundo. Mas então, Augusto continuou. Eu tentei protegê-los. E tentei te proteger também.
Mas cometi erros, muitos erros. E antes que ele terminasse, a gravação cortou abruptamente, como se alguém tivesse interrompido, deletado, sabotado. Luna ficou congelada. Agora havia duas verdades conflitantes. Augusto era o único que parecia estar do lado de seus pais. 2. Alguém queria que ela acreditasse que Augusto era um inimigo. Quem estava mentindo? Quem estava manipulando sua percepção? Quem estaria vigiando seus passos ao ponto de deixar recados na porta? E então, uma memória voltou. O carro preto, parado na rua. Luna foi à janela e abriu apenas uma fresta da cortina. O carro continuava lá, só que agora não estava mais vazio. Havia alguém no banco do motorista, observando, imóvel, silencioso. E assim que Luna olhou, os faróis acenderam, como se aquela pessoa soubesse exatamente onde ela estava. Luna engoliu seco. O medo tomou seu peito como uma mão invisível, mas havia outra sensação crescendo dentro dela, uma determinação que surgia das cinzas de tudo que estava desmoronando. Ela fechou a cortina lentamente e disse para si mesma: se querem guerra, vão ter guerra. Ela já não era apenas uma órfã assustada. Agora era a herdeira de uma verdade poderosa e perigosa. E alguém estava apavorado com isso. A noite avançava devagar, como se o tempo estivesse testando a resistência emocional de Luna. Ela permaneceu sentada no chão da sala, cercada por papéis, relatórios, anotações e a tela iluminada do notebook. Tudo estava ali, espalhado diante dela como um quebra-cabeça gigantesco, e cada peça parecia contradizer a anterior. Augusto era um herói, um cúmplice, um traidor ou um homem preso entre poderes muito maiores? Luna sentia o peso de precisar decidir em quem acreditar, mas não podia confiar em sua intuição sozinha. Precisava de fatos. Ela começou revisando tudo que envolvia o nome de Augusto Varela dentro do projeto Orion. Havia menções frequentes de sua atuação. Como diretor executivo, tinha acesso a todos os documentos internos. Como amigo de seus pais, era alguém com quem eles confiavam informações sensíveis. Como potencial denunciante, aparecia em alguns relatórios como um risco para o grupo envolvido na corrupção. Mas algo a incomodava profundamente. Augusto aparecia sempre em posições centrais, mas nunca como protagonista das denúncias. Seu pai e sua mãe eram sempre os que tomavam a frente. Augusto parecia alguém que sabia, mas hesitava. Luna encontrou um documento especial, escondido entre páginas soltas, uma espécie de avaliação interna feita por alguém cujo nome estava coberto com tarja preta. Nele lia-se: Augusto Varela demonstra sinais de hesitação. Acreditamos que está dividido entre proteger a família Ribeiro e manter sua posição. Não está claro até onde ele irá. Outro trecho logo abaixo. Recomenda-se monitorar seus passos. E caso se torne uma ameaça, aplicar protocolo V. Luna franziu a testa. Protocolo V. Ela digitou o termo na barra de busca dos arquivos do pendrive. Apenas um resultado apareceu. Um arquivo corrompido, nomeado V-Protocol Final. Ela tentou abrir. A tela piscou. O arquivo carregou parcialmente, mas logo uma mensagem surgiu. Acesso negado. Arquivo bloqueado. Nível sigiloso 5. Luna mordeu o lábio inferior. Nível 5. Isso significava que nem seus pais tiveram acesso total. Era um nível reservado a pessoas no topo da cadeia. Gente com poder suficiente para mandar calar vozes, apagar rastros e eliminar obstáculos. E Augusto tinha esse nível? Ou era uma vítima do sistema que o controlava? Luna lembrou do bilhete deixado na porta. Não confie em Augusto Varela. Era um aviso. Ou uma armadilha. Decidiu buscar mais evidências. Encontrou um dossiê inteiro chamado Relação Ribeiro-Varela, contendo fotos antigas, registros de reuniões, cartas incompletas, trechos de conversas transcritas e relatórios psicológicos, sim, psicológicos, sobre seus pais e sobre Augusto. Um detalhe chamou sua atenção. Os relatórios sobre Augusto sempre terminavam abruptamente,
como se alguém tivesse removido partes inteiras. Mas o mais alarmante veio quando encontrou um documento carimbado com a data de 2 semanas antes de sua morte. Era uma carta de renúncia que Augusto nunca entregou. Nela ele declarava: "Não posso continuar fingindo que não sei o que está acontecendo. Eles querem Luna. Querem que ela nunca descubra o que seus pais realmente encontraram. Fiz o possível para esconder as provas, mas talvez eu não consiga protegê-la quando finalmente perceberem que ela está mais perto do que imaginam." O coração de Luna disparou. Augusto sabia. Augusto tentou protegê-la. Augusto estava com medo. Mas então a carta continuava: "Se algo acontecer comigo, quem assumir meu lugar pode não ter as mesmas intenções. Há pessoas dentro da empresa que farão de tudo para impedir a revelação. Luna está em risco." A respiração de Luna ficou pesada. E então, no final da carta, os últimos 3 parágrafos estavam rasgados, arrancados de forma tão precisa que era impossível não imaginar. Alguém queria impedir que aquelas palavras fossem lidas. Por quê? Quando ela olhou para o rodapé da folha, viu algo que gelou seu sangue. Uma marca d'água quase invisível do símbolo da empresa. O mesmo símbolo no cofre, na pasta, na carta, em tudo. A Varela Holdings, a empresa que ela herdara, não era apenas um império financeiro. Era a raiz, o epicentro, a origem de todo o problema. Augusto fora diretor. Seus pais eram funcionários de alto risco. E ela era a herdeira que não deveria existir. Com o coração acelerado, Luna finalmente percebeu: a empresa que herdou é a mesma que destruiu sua família. E agora quer destruí-la também. Mas ao mesmo tempo, aquela empresa era exatamente o instrumento que ela precisava para expor toda a verdade e desmoronar as pessoas que estavam por trás do projeto Orion. Luna enxugou as lágrimas e fechou os punhos. Ela não era mais uma peça perdida. Agora era a peça central. E aqueles que a observavam do carro preto sabiam disso. O sol mal havia nascido quando Luna acordou com o celular vibrando insistentemente. Ela ainda estava deitada no sofá, cercada pelos documentos que revisara a madrugada adentro. Com os olhos pesados e a mente exausta, atendeu a ligação apenas para ouvir uma voz feminina, fria e profissional. "Senhorita Luna Ribeiro, aqui é da Varela Holdings. Precisamos que compareça imediatamente para resolver questões pendentes da sucessão." Luna sentiu a espinha gelar. Eles sabiam. Eles estavam se movendo rápido. A voz insistiu: "É necessário definir sua posição oficialmente. Há membros do conselho aguardando." A palavra conselho fez o coração de Luna acelerar. Ela sabia que o conselho da empresa era composto por pessoas poderosas, influentes e, segundo os documentos, diretamente envolvidas no esquema que matou seus pais. E se eles queriam vê-la tão cedo, não era por respeito, era por ameaça. Luna respirou fundo e respondeu: "Eu vou." "Ótimo. O motorista já está a caminho." Ela congelou. Motorista? Ela não havia pedido nenhum carro. "Não precisa", disse rapidamente. "Eu me arranjo." "Não é opcional, senhorita. É procedimento padrão para herdeiros. O carro estará aí em 15 minutos. A ligação terminou. Luna correu para a janela. O carro preto ainda estava parado do outro lado da rua. Mas agora havia outro carro, prata, oficial, com o símbolo da empresa no capô, se aproximando lentamente. Ela sentiu o pânico subir pelo peito. Estavam a cercando. Estavam acelerando os movimentos para controlar seus passos antes que ela pudesse agir. Por um instante, considerou não ir, mas sabia que não podia fugir para sempre. Ela precisava encarar seus inimigos, investigar por dentro, descobrir quem era quem. E, principalmente, precisava agir antes que eles descobrissem que ela já sabia da corrupção, da lavagem de dinheiro e da morte de seus pais. Ela tomou coragem, arrumou os cabelos, vestiu roupas formais e saiu do apartamento. O motorista abriu a porta sem sorrir, sem sequer olhar em seus olhos.
Durante o trajeto, Luna notou que não havia sinal de GPS no painel. O carro estava em modo privado. E isso não era um bom sinal. Ao chegar à sede da Varela Holdings, um prédio de vidro monumental no centro da cidade, Luna sentiu uma onda de estranhamento. As pessoas a olhavam com um misto de curiosidade, desdém e temor. Era como se cada funcionário soubesse mais sobre ela do que ela mesma. Na entrada, foi recebida por uma mulher elegante, de olhar cortante, que se apresentou. Eu sou Alicia Nogueira, diretora de operações. Bem-vinda. Herdeira. O modo como disse herdeira soou mais como um deboche do que como respeito. Temos muito a discutir, continuou Alicia. Há muitos papéis que você deve assinar. E, claro, precisamos esclarecer como pretende cooperar com o Conselho. Luna sentiu a mandíbula travar. Cooperar. Era assim que eles chamavam a manipulação. Subiram até a sala do conselho, onde uma mesa circular enorme ocupava quase todo o espaço. O ambiente tinha paredes de vidro, mas a sensação era de confinamento. 4 membros do conselho estavam presentes. Eduardo Marcondes, diretor financeiro, olhar frio e meticuloso. Helena Vasques, especialista jurídica, observadora e silenciosa. Rogério Brito, diretor de comunicação, com um sorriso falso demais. Caio Varela, sobrinho distante de Augusto, e o único que não fingiu gostar da presença de Luna. Assim que ela entrou, Caio cruzou os braços e disse: então você é a tal herdeira, a órfã que surgiu do nada e ganhou metade do império. Luna não respondeu. Helena tentou suavizar a situação. Luna, entendemos que tudo isso deve ser novo para você, mas esta empresa é grande, poderosa e exige maturidade para assumir responsabilidades. Eduardo, o diretor financeiro, inclinou-se para a frente. Precisamos garantir que você não atrapalhe a estabilidade que construímos. Seus pais eram, como posso dizer, idealistas demais. Não vamos repetir erros do passado. A frase atravessou Luna como uma lâmina. Erros do passado. Assim eles resumiam o assassinato de seus pais? Ela percebeu pela tensão no ar que todos ali sabiam exatamente o que aconteceu, mas preferiam chamar de acidente, imprevisto, problema administrativo. Então Alicia, a diretora de operações, pousou uma pasta sobre a mesa. Precisamos que assine estes documentos. São apenas formalidades, transferência parcial do controle, integração ao conselho, autorização para auditorias internas. Luna abriu a pasta. Os documentos diziam outra coisa. Transferência de poder decisório para o conselho. Renúncia a responsabilidades estratégicas. Concordância com acordos pré-existentes. Sem direito de questionar. Confidencialidade absoluta sobre operações internas. Era uma armadilha, uma coleira, um contrato para transformá-la em fantoche. Caio sorriu. Vamos lá, herdeira. Não torne as coisas mais difíceis. Assine. Luna fechou a pasta devagar. Então ergueu o olhar, firme, intenso, queimando com tudo que havia descoberto. Não vou assinar nada. A sala ficou em silêncio. Eduardo estreitou os olhos. Você sabe o que está fazendo? Luna respirou fundo e disse: sei exatamente o que estou fazendo. E vocês também sabem. Por um instante, ninguém respondeu, mas algo mudou nos rostos deles. Não era surpresa, era irritação, era o medo de quem perde o controle. Caio largou o sorriso e inclinou a cabeça. Você não faz ideia do tamanho da guerra em que está entrando. Luna respondeu sem piscar. Vocês também não. Naquele momento, ela percebeu com clareza cristalina. O inimigo não estava apenas lá fora. Ele estava sentado à mesa e tinha nome, cargo e acesso a tudo. E a partir daquele instante, a caçada contra Luna havia oficialmente começado. Quando Luna recusou-se a assinar os documentos, a tensão na sala do conselho se transformou em algo denso, quase tangível. Os olhares deixaram de ser calculados e se tornaram ameaçadores, como se, naquele instante, todos percebessem que ela não seria manipulada tão facilmente. E isso a tornava perigosa.
Eduardo Marcondes levantou-se devagar, ajeitando o terno, como quem tenta recuperar a compostura. Luna, você precisa entender que está brincando com coisas que não compreende. Esse não é um jogo para amadores. Ela manteve o olhar firme. Não estou brincando, estou assumindo o que é meu. Helena Vasquez cruzou as mãos sobre a mesa e inclinou-se para a frente, sua voz baixa e afiada. Você pode se machucar se continuar nesse caminho. E estou falando no sentido literal. Rogério Brito, sempre com o sorriso falso, completou. Muita gente importante já perdeu muito por causa de insistências como a sua. Você deve saber disso. Seus pais sabiam. Luna sentiu o estômago revirar. Eles estavam provocando. Queriam ver até onde ela iria. Queriam medir suas emoções, seu medo, sua fraqueza. Mas Luna se levantou. Se meus pais sabiam, então eu também vou saber. E ninguém aqui vai me impedir. Caio bateu a mão na mesa. Você não vai sair daqui sem assinar. O motorista que havia trazido Luna apareceu na porta da sala, como se tivesse sido chamado antecipadamente. Ele era grande, corpulento, com expressão neutra demais para ser inocente. Leve-a para a sala de reuniões C, ordenou Eduardo. Vamos resolver isso de forma mais direta. Luna deu um passo para trás. A sala de reuniões C. Ela havia lido sobre aquele lugar nos documentos internos. Era um espaço isolado no subsolo, sem câmeras, usado para tratativas privadas da diretoria. Ali, eles podiam fazer o que quisessem sem deixar rastros. O motorista avançou 2 passos, e foi nesse instante que uma voz ecoou da porta. Ela não vai a lugar nenhum. Todos olharam. Ali, parado no umbral, estava um homem de cerca de 40 anos, magro, óculos discretos, roupa simples. Ele parecia deslocado naquele ambiente de luxo, mas seus olhos carregavam algo que despertou alerta em todos. Informação. Eduardo franziu o senho. Lá, quem é você? O homem tirou lentamente um crachá do bolso. Era funcionário, analista, departamento de TI. Sou Samuel Krieger. Sou quem cuidou do arquivo V Protocol final no sistema de segurança. E também sou quem monitorou a tentativa de acesso feita por vocês há 2 semanas antes da morte de Augusto. O silêncio na sala se transformou em choque contido. Samuel continuou se aproximando. Se vocês tocarem nela aqui dentro, eu torço para que tenham apagado seus rastros melhor do que apagaram os do Projeto Orion, porque eu tenho tudo. Todo backup, cada arquivo deletado por engano, cada gravação cortada. E se eu não aparecer online a cada hora, tudo vai parar direto no Ministério Público. Helena levantou-se bruscamente. Você não sabe com quem está lidando, Samuel. Ele sorriu com ironia calma. Sei perfeitamente. Eu li tudo que vocês tentaram esconder, coisa que vocês nem sabem que alguém viu. Eduardo respirou fundo, tentando manter o controle. O que você quer? Samuel olhou para Luna. Quero ajudá-la a não morrer, como seus pais morreram. Luna sentiu o mundo parar. As palavras o atingiram como uma verdade esmagadora. Samuel voltou-se ao conselho. E por enquanto só isso, virou para Luna. Venha comigo, agora. Ninguém ousou se mover contra ele. Luna o seguiu, deixando para trás a mesa onde seus inimigos se reuniam. Gente que havia tentado matar seus pais, que queria manipulá-la, que estava pronta para silenciá-la de qualquer forma. Enquanto caminhavam rapidamente pelos corredores, Samuel falou em voz baixa. Luna, você não faz ideia do que abriu, mas seus pais confiaram em mim antes. E agora é minha vez de fazer o que eu devia ter feito anos atrás. Luna olhou para ele, confusa e esperançosa ao mesmo tempo. Por quê? Porque eu devia ter impedido a morte deles, e não vou repetir o erro. O que você sabe? Samuel respirou fundo. Se você soubesse quem realmente estava por trás de tudo, não tinha pisado naquele prédio hoje. Luna parou de andar. Quem? Samuel olhou diretamente nos olhos dela, e com uma voz firme, carregada de verdade, disse... Seu maior inimigo é alguém que você ainda acha que pode confiar.
O elevador desceu aos trancos, como se o próprio prédio estivesse resistindo à fuga de Luna. Samuel, tenso, pressionava freneticamente o botão do subsolo. Os números no painel iam caindo, 15, 12, 9, enquanto o ar no pequeno espaço parecia se tornar mais pesado a cada segundo. Luna tentava organizar o turbilhão de pensamentos. Um inimigo que ela ainda achava que podia confiar? Alguém próximo? Aquele que parecia ajudá-la? Ela finalmente perguntou num sussurro: quem é? Samuel respirou fundo, como quem se prepara para abrir uma ferida antiga demais. Quando o elevador chegou ao subsolo, as portas abriram com um som metálico. Samuel fez sinal para que ela o seguisse por um corredor estreito, longe das câmeras. Um local claramente usado por funcionários, longe do glamour da superfície. Ele parou diante de uma porta de metal e se virou para Luna. O inimigo, ele hesitou. Ela é alguém que você nunca suspeitou, alguém que estava ao lado dos seus pais, alguém que fingiu proteger você. Luna sentiu o corpo gelar. Quem? Repetiu, a voz falhando. Samuel abriu a porta e levou Luna para uma sala técnica repleta de servidores. As máquinas zumbiam como corações mecânicos, armazenando segredos que ninguém jamais deveria ter visto. Ele puxou um pendrive próprio, colocou no computador central e digitou um código extenso. Antes de responder, precisa ver isso. Na tela apareceu um vídeo arquivado. Data: 3 dias antes da morte dos pais de Luna. Local: sala restrita do setor de segurança interna da empresa. A imagem mostrava um homem entrando na sala, cabelos grisalhos, terno impecável, postura de autoridade. Luna arregalou os olhos. Não pode ser. Era Augusto Varela. Mas não o Augusto protetor que ela imaginara. Não o Augusto que deixara a empresa para ela. Não o homem que parecia amigo de seus pais. Era outro Augusto, um Augusto frio, calculado ou profundamente manipulado. Samuel avançou no arquivo. O vídeo mostrou Augusto conversando com alguém fora do ângulo da câmera. A voz invisível dizia: eles sabem demais. Os Ribeiro vão entregar tudo. Augusto respondeu: eu avisei que não daria certo protegê-los. Luna sentiu o estômago se revirar. Não pode ser. Samuel colocou a mão no ombro dela. Luna tem mais. Próximo trecho. A voz invisível. E a filha? Ela vai crescer, pode descobrir. Augusto: eu cuido disso. Luna cambaleou para trás. As lágrimas vieram sem permissão. O ar desapareceu. O mundo inteiro pareceu encolher. Ela precisou apoiar-se num dos servidores para não cair. Ele sussurrou, quase inaudível. Ele quis me matar. Samuel confirmou com um aceno grave. Augusto estava dividido, Luna. Em alguns momentos, tentou proteger seus pais. Em outros, foi pressionado, chantageado, talvez até comprado. Os relatórios mostram que ele não era totalmente mau, mas também não era herói. Ele os ajudou e os traiu. Foi cúmplice. Ele teve medo. E pessoas com medo fazem escolhas terríveis. Luna sentiu uma dor tão profunda que parecia cortar por dentro. Mas por que ele deixou a empresa para mim? Perguntou com a voz rasgada. Samuel abriu outro arquivo. Era uma carta não enviada, escrita pelo próprio Augusto. Luna, perdoe-me. Fui covarde. Deixei seus pais sofrerem por medo do que fariam comigo, com minha família, com minha vida. Mas não posso levar isso comigo. A empresa é sua por direito. Ela pertence aos seus pais. O que fiz não apaga o que aconteceu, mas tentei te proteger do pior. A verdade é que eles não me deixariam vivo por muito tempo. E você é a única capaz de destruir quem me controla, quem controlou a morte deles. Eu falhei como amigo e falhei como homem, mas talvez, entregando tudo a você, eu possa finalmente parar de fugir. As lágrimas de Luna não caíam mais por dor, mas por uma mistura impossível de fúria, tristeza e determinação. Augusto era culpado, mas Augusto também era vítima. O verdadeiro comando era maior e ainda estava vivo, escondido. Samuel então mostrou o último arquivo, um organograma interno secreto da empresa. No topo, acima de Augusto,
Acima do conselho, acima de todos, estava um nome borrado. Censurado, mas parcialmente legível. Diretor-geral, CV. Luna arregalou os olhos. CV, CV, CV. Meu Deus, murmurou. Samuel confirmou com um olhar pesado. Caio Varela, o sobrinho de Augusto, o verdadeiro mandante. Luna apertou os punhos. Seu peito ardia, sua alma tremia, mas pela primeira vez desde o início, ela sabia exatamente o que precisava fazer. Eu vou derrubar ele, disse, firme. Vou derrubar todos eles. Samuel assentiu. E eu vou te ajudar. Até o fim. Enxugou as lágrimas. Meu pai, minha mãe, Augusto. Respirou fundo. Eles não morreram em vão. Eu vou terminar o que começaram. E ninguém mais vai morrer por causa deles. Naquele instante, nasceu a versão definitiva de Luna. Não a órfã assustada, não a jovem perdida, mas a herdeira da verdade. A dona do império. A mulher destinada a destruir tudo que a Varela Holdings havia escondido por anos. Era o início da vingança. E Caio Varela não fazia ideia do que estava prestes a enfrentar. Se você chegou até aqui, respire fundo, porque a história de Luna está só começando. E se você quer acompanhar o próximo capítulo, o próximo confronto, a próxima revelação, se inscreva agora no canal, deixe o seu like, escreva aqui nos comentários o que achou dessa trama e qual parte mais te impactou. Isso ajuda demais o canal a crescer e me motiva a trazer histórias ainda mais profundas, emocionantes e cheias de mistério. Então não esquece, curta, comente e se inscreva. E prepare-se, o império que destruiu o passado de Luna está prestes a cair, e você vai assistir cada capítulo dessa queda.